Donald Trump suspende o visto de Alexandre de Moraes. Fica até o final do vídeo para você entender o que está acontecendo. Vamos lá. Tanto ao governo quanto à oposição. Vamos começar pelo pessoal do governo. Agora há pouco, o ministro Fernando Haddad, numa entrevista ao serviço de notícias Broadcast do Estadão, ele disse que o governo brasileiro não cogita adotar medidas mais rígidas de controle sobre dividendos, como retaliação aos Estados Unidos, caso não avancem negociações bilaterais sobre o tarifaço de 50% aplicado a produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. O serviço do Estadão, eu estou lendo a nota aqui, diz que o Palácio do Planalto começou a delinear possibilidades, né, por já esperar até mesmo medidas mais duras por parte do presidente americano, mas o ministro Haddad disse que não procede a informação de que o governo estaria estudando aí tarifar mais dividendos de empresas americanas. A gente tem Ele estaria sendo louco, no mínimo falando, né? Porque, assim, imagina se isso, veja só, já está escalando para coisas muito maiores, não é? E a gente, assim, a gente tá aqui refém desse desgoverno que está no Brasil. Essa é a verdade. Estamos vivendo em uma situação em que há um desgoverno no poder. Porque veja a ideia que está, no mínimo, surgindo lá por dentro da cúpula do PT, de taxar os dividendos. Veja só. Então, assim, no final das contas, meu amigo, só sobra para mim e para você o que está acontecendo. Vamos continuar aqui para ver onde é que vai dar isso. também a reação da ministra Gleisi Hoffmann, dizendo que a revogação do visto de entrada nos Estados Unidos dos ministros do Supremo Tribunal Federal é uma afronta ao Poder Judiciário brasileiro. Uma afronta não, isso aqui é o mínimo que deve ser feito, porque falta respeito para esses caras aí, né? E é preciso um governo estrangeiro, não é? Afligir, mostrar a realidade para o povo, para ver se eles caem na real. Mas mesmo assim, eles querem continuar a briga. E só quem perde é a gente, e a gente sabe que o Brasil não tem condições de ganhar uma guerra dessa, não é? Uma guerra comercial dessa é impossível, e mesmo assim eles ficam empurrando com a barriga, e o caldo está só entornando mais, vai entornando mais. E vai nos prejudicar, no final das contas, né? Brasileiro e a soberania nacional. Diz Gleisi Hoffmann que essa retaliação agressiva e mesquinha a uma decisão do tribunal expõe o nível degradante da conspiração de Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo contra o nosso país. A gente tem também o líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias, deputado, dizendo que o governo Trump proibiu a entrada do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF, até de seus familiares, nos Estados Unidos. Trata-se de uma retaliação explícita às decisões da justiça brasileira, em especial a imposição de tornozeleira eletrônica a Jair Bolsonaro. É uma tentativa de constranger magistrados e interferir indevidamente em nossa soberania, um ato inaceitável de... Isso é uma ação para mostrar quem é que manda e quem é que está do lado da verdade. Essa é a realidade, né? agressão ao poder da República, foi o que postou Lindbergh Faria. Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, deputado licenciado, postou um agradecimento ao presidente Donald Trump e ao secretário Marco Rubio. Ele diz o seguinte: eu não posso... Antes aqui, pessoal, da gente dar continuidade, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o teu like e comenta aí embaixo o que é que você está achando sobre tudo isso que está acontecendo e, em especial, sobre isso aqui de Donald Trump tá retirando o visto de Alexandre de Moraes e toda a sua cúpula ali do STF, tá bom? Vamos continuar aqui. Vir meu pai, e agora tem a autoridade brasileira que não poderá ver seus familiares nos Estados Unidos também, ou quem sabe até perderão seus vistos. Eis o custo morais para quem sustenta o regime. De garantido, só posso falar uma coisa: tem muito mais por vir, postou
Eduardo Bolsonaro. E Carlos Jordi, deputado Carlos Jordi, diz que a revogação do visto é muito pouco para os ditadores, mas já é um começo, que venham medidas mais duras. Muito bem, estamos de volta também para você que nos acompanha no canal UOL da TV a cabo e vamos seguir com esse assunto das relações entre o Brasil e Estados Unidos, as repercussões, as consequências. Para comentar aqui com a gente agora, a gente recebe o Beto Vasques, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e também o cientista político da ESPM, Ricardo Leães. Ricardo, Beto, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Agora aqui, ó, recadinho rápido. Se você tem produto ou serviço que procura um local para divulgar os seus serviços ou produtos, esse aqui é o lugar certo. A gente está abrindo aqui, pessoal, um espaço para você, tá certo? Em nossa descrição do nosso vídeo e também no comentário fixado. Você vai entrar em contato conosco, vou estar deixando aqui na descrição e também no comentário fixado o meu contato pessoal, tá certo? E você vai estar entrando em contato comigo para você poder divulgar aqui em nossos vídeos ao longo de um mês, pagando a pequena taxa de R$ 25, tá bom? Então, se você está realmente interessado, precisando aí, e um detalhe importante também, mensalmente a gente tem 30.000 visualizações por média de canal, tá bom? Então, no WhatsApp a gente pode bater um papo, vou mostrar lá os meus números e tal, enfim. Tá interessado, acha importante, acha que precisa uma ajudinha aí na tua empresa ou até nos teus serviços, entre em contato com a gente, tá bom? Bora voltar aqui pro vídeo. Mauro, um prazer estar com vocês de novo, um prazer, Ricardo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Beto. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos em frente aí. Estamos aí acompanhando essa medida que o governo americano tomou, anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio, de revogar vistos de entrada nos Estados Unidos de ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente vinha falando um pouco sobre a questão das relações entre Brasil e Estados Unidos, também o quanto o Brasil, os BRICS estariam envolvidos em relação a isso, mas eu queria abordar com vocês um pouco sobre o que fazer politicamente num momento como esse. Começar com você, Beto. A gente acabou de ver aqui algumas repercussões de autoridades, né? O governo aí criticando, o presidente Lula hoje já dizendo que essa é uma medida inaceitável, a ministra Gleisi Hoffmann, o deputado Lindbergh Farias Faria indo na mesma linha, enquanto que o campo bolsonarista pedindo novas medidas, né, para o governo americano. O que fazer nesse momento para baixar a fervura desse caldo político para que a gente possa sentar na mesa e negociar? Vou começar por você, Beto. Ótima pergunta, Mauro. A palavra é essa, negociação. Eu acho bom o governo brasileiro estar já pensando na negociação. Só temos até 1º de agosto para ter uma definição sobre isso. Senão vai sobrar para todo mundo aqui. Menos para eles, obviamente, né? Lula, os ministros, a STF, nada disso, eles estão tranquilos, estão seguros. Agora o povo tá ferrado, literalmente tá ferrado. Debate pronto, duas coisas importantes. Manter a cabeça fria nessa negociação com o governo americano, mas sem perder a altivez e o vigor. Porque vamos lembrar, o Trump, ele só respeita o que ele diz são os líderes durões. Então, assim, muita frouxidão tá ruim, né? Não vamos misturar a cabeça. E esse é o perfil de Lula, né? Muita frouxidão. Fria com falta de rigor. Então, eu acho que tem que ser enérgico, altivo, mas cabeça fria, usando a inteligência, até porque a briga com alguém muito maior que a gente. Acho que essa é a primeira lição e a segunda, unidade nacional. Queria fazer um comentário, Mauro, assim, colocando em perspectiva o que está acontecendo. A situação é gravíssima e vai escalar nos próximos dias. A gente está vendo uma Já está escalando. Já está escalando. E a tendência é sempre piorar. O problema é que tá arrebentando pro lado mais fraco, né? Como sempre, né? interferência internacional de uma potência atômica em cima do Brasil. E aí é importante. Pois é, cara, é uma coisa que, assim, é inadmissível o governo brasileiro tá especulando, imaginando que tem alguma chance contra os Estados Unidos, cara. Não tem condições.
Então eu não sei por que fica esse enrolando, 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 e só vai salvar pra gente, em vez de já ter negociado logo nos Estados Unidos, não é? Tudo bem que os Estados Unidos tá aplicando taxas no mundo inteiro, mas a gente estava com a taxa de 10%. Talvez aí se não tivesse avançado contra os Estados Unidos lá nos BRICS, não é? Sempre falando em discursos contra os Estados Unidos, atiçando ali, não é? A Trump. Teria sido mais racional, mais inteligente do governo Lula para nem ao menos chegar nesse 50%. Nesse momento, como você diz o que fazer, eu acho que tem um ator genérico no Brasil que tem o poder de decidir os rumos do Brasil, que é a direita democrática brasileira. Chegou a hora da verdade. A gente viu como a família Bolsonaro nos últimos anos manteve a direita democrática a efeito, né, com a escusa de proteger o Brasil de comunismo, globalismo, wokeismo, esses delírios. A direita brasileira, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, ficou capturada, refém dessa extorsão da família Bolsonaro, que é a expressão da extrema-direita antidemocrática no Brasil. Agora a direita brasileira tem que tomar uma decisão. Ou ela solta a mão do Bolsonaro, da família Bolsonaro, e volta a cerrar filas com o executivo e com o executivo judiciário. Nesse momento que ele sofre uma agressão nos Estados Unidos, e com isso cria um polo alternativo político de direita no Brasil contra o espaço político do Lula, e isso que a gente gostaria de ver, ou mantém-se numa síndrome de Estocolmo e continua subjugada ao bolsonarismo, com o risco, agora com a entrada do Trump em cena, de arrastar não só a direita, mas o país inteiro. E os exemplos são fáticos, quer dizer, depois de tentar um golpe contra a democracia, agora um golpe contra a soberania, os filhos, presidente, o filho moderado lá do Bolsonaro falou que o Trump poderia jogar uma bomba atômica se o governo não desse anistia para o pai dele, ou seja, que se exploda o Brasil para livrar meu pai da cadeia. E ontem o Eduardo Bolsonaro falou que o Brasil podia virar terra arrasada se ele pudesse fazer a vingança que ele gostaria, claro, falando isso desde Baiano. Então, assim, acaba com a democracia, acaba com a soberania nacional, explode o Brasil e vira terra arrasada para eles poderem fazer a vingança deles e a anistia. Eu acho que a direita... Eu acho interessante é que esses caras estão sempre extrapolando, né? Sempre exagerando. E óbvio, né? Faz parte do jornalismo, né? Então, assim, é sempre assim, sempre uma narrativa que fica extrapolando. A pessoa diz uma coisa, ele exagera, que é para dar um contorno, para dar uma, né? Mais do mesmo. Esse jornalismo barato aqui é mais do mesmo. brasileira precisa tomar uma posição. Espero que ela fique do lado da democracia. É uma decisão simples. O presidente Lula pode se criticar muitas coisas dele, mas qual é o pedido do Trump? Anistia para o Bolsonaro. Eleitoralmente, o Lula seria o maior beneficiário se o Bolsonaro voltasse ao jogo eleitoral. É o adversário que ele quer. Mesmo assim, o Lula não está caindo nessa tentação, que está defendendo o judiciário brasileiro e o Estado brasileiro, o país. Que a direita entenda isso, porque quando ela não quer soltar a mão do Bolsonaro, qual é o cal? Eleitoral vesquino, que ela quer os votos do eleitor bolsonarista. A direita brasileira democrática, termino com isso, tem que decidir. Ela prioriza o Brasil ou ela prioriza o seu cálculo eleitoral mesquinho. Espero que ela escolha o lado certo da história. Professor Ricardo, quero ouvir também a respeito dessa questão. O que fazer nesse momento? Como é que a gente consegue baixar essa fervura para poder negociar com um personagem tão, digamos assim, volúvel, né? Como Donald Trump, né? Que às vezes dá a sensação que pode acontecer tudo, inclusive nada, com Donald Trump. Ele pode, de repente, se a gente oferecer alguma coisinha ali, ele falar, ok, o Brasil cedeu e as sanções, o tarifaço está suspenso por 90 dias, alguma coisa assim. O que podemos fazer, na sua opinião? É incrível como a imprensa brasileira, a imprensa hollywoodiana também, lá nos Estados Unidos, agem da mesma maneira contra Donald Trump. É incrível, isso é incrível. É uma coisa muito tarimbada, sabe? Eu faço aqui, tu faz aí. É aquele joguinho, né? Dá e passa, sabe? Aí fica sempre querendo criar uma falsa sensação de que Donald Trump é o louco, que ele é o destemperamental, que ele é o exagerado,
que ele é homem da guerra, quando, quando na prática ele é o que busca a paz, né? É sempre assim, é sempre assim. Bom, Mauro, eu concordo muito com o comentário que o Beto fez sobre a postura que o Brasil precisa ter nesse momento. De fato, a gente está negociando com um sujeito que, em bom português, é um valentão, é um sujeito que responde diante da força. Recentemente, inclusive, o governo canadense acabou cedendo algumas questões que eram de interesse do governo dos Estados Unidos. O Trump chegou a fazer um deboche do governo canadense, tratando como se não tivesse altivez, como se não tivesse fibra, como se tivesse se dobrado as pessoas dos Estados Unidos, e logo em seguida o Trump lançou uma tarifa de 30% para o Canadá. Cara, vai ver como é que tá o Estado canadense, vai ver como é que Trudeau deixou, e a atual, se eu não me engano, é uma presidente agora, primeira-ministra, na verdade, eu não tô lembrado, mas vai ver como é que tá. Todas as pautas LGBT e etc. avançadas lá, vai ver como é que tá acabado o Canadá, cara. O que era o Canadá em 2006, 2005, 2002, vai ver como é que tá agora. Todas essas pautas sendo colocadas em prática, pra vir um cara aqui falar umas coisas assim, sabe? Querer comparar, querer colocar no debate e tal. Então, infelizmente, a gente precisa deixar isso bem claro. Não existe possibilidade de a gente ter os nossos interesses respeitados, salvaguardados, se a gente não estiver disposto a defendê-los. Se nós não defendemos os nossos interesses, não serão os Estados Unidos que o farão. Agora, isso evidentemente não implica que a gente deva tomar alguma atitude inconsequente. Concordo muito quando o Beto fala que a gente tem que manter a cabeça fria nesse momento. E eu gosto de lembrar o que os chineses fizeram. Lá no início desse episódio da guerra comercial, no início do segundo mandato do Trump, os chineses disseram sempre: olha, nossas portas estão escancaradas para negociações, desde que os nossos interesses, as nossas vontades sejam respeitadas, assim como a gente respeita o de todo mundo. Então, é muito O chinês, ele é o único que pode ainda barganhar com os Estados Unidos, é bem diferente, né? Os dois estão sentados na mesma cadeira praticamente, entendeu? Então, o único país que tem o poder de realmente, ó, vamos negociar, você com seus termos, eu com os meus termos. Ele sim é o único país que tem um branding americano, né? É lógico, né, que mesmo com o aporte financeiro que tem a China, mas os Estados Unidos está anos-luz por conta de tantas mais de 100 anos que os Estados Unidos é o rei do mundo, né, então, lógico que tem uma força maior ainda, né, mas a China vem subindo uma escalada enorme, né. Então ele é o único país que ainda pode bater o pé e dizer: "Calma, vamos conversar tete a tete ali". importante que a gente vá para uma mesa de negociação mostrando que a gente está disposto a ir às últimas consequências. E quando eu falo sobre isso, eu sei que muitas pessoas que podem estar nos ouvindo devem estar pensando: mas Ricardo, os Estados Unidos são um país muito mais forte do que o Brasil. Será que a gente teria condições de manter uma postura assim? A grande questão é que os Estados Unidos não estão fazendo essa guerra contra o Brasil. Os Estados Unidos estão fazendo essa guerra contra o mundo inteiro. E os Estados Unidos podem ser muito mais fortes que o Brasil, mas os Estados Unidos não são mais fortes do que o mundo inteiro. Então o Brasil precisa estar de olho nessa questão multilateral, porque isso é um trunfo para o Brasil. Se fosse apenas uma disputa bilateral, a gente estaria numa condição mais difícil e dificilmente escaparíamos de sanções ou de punições maiores dos Estados Unidos. Agora, considerando que há vários países envolvidos nisso, todos os países do mundo de alguma forma, isso acaba colocando uma pressão também interna sobre o Donald Trump, e o governo brasileiro tem de jogar nesse sentido. A gente viu essa semana que saíram os dados da inflação. Olha, veja só, eu vejo, né, o que eu tenho visto é que é uma guerra comercial contra o mundo inteiro. Segundo informações, Donald Trump alega que os Estados Unidos têm sido deficitário nas balanças comerciais com relações nas relações, eh, em relação aos outros países por décadas. Então, para equilibrar essa balança é que ele está colocando essa taxa. Então esse é o argumento, esse aqui é o ponto, né.
A questão do Brasil é porque tem um adicional a mais em relação ao governo atual, né, que vive criticando os Estados Unidos, vive querendo uma independência da moeda americana através dos BRICS, né, então tem todo esse contexto, né. Então, cada um é cada um, tá. Então cada país teve a sua situação ali. Nos Estados Unidos que foram bastante alarmantes. Isso que a gente ainda está num período em que as tarifas estão apenas em 10%. Se essas tarifas forem aplicadas contra o Brasil e contra todos os países que já foram sancionados indiretamente pelos Estados Unidos, o cenário interno desse país vai piorar muito. Vamos lembrar que o Donald Trump ele foi eleito com a promessa de justamente baixar o custo de vida da população. A gente viu muitas pessoas nos Estados Unidos dizendo que estavam votando no Donald Trump porque o custo de vida estava mais caro. Encareceu sobretudo depois da guerra da Ucrânia, quando o preço do petróleo disparou e houve um repique inflacionário nos Estados Unidos, na União. A culpa nunca será de Biden, né? Sempre seguindo a mesma narrativa da imprensa hollywoodiana, a mesma coisa, a mesma coisa. Como eu falei no início do vídeo aqui, a imprensa brasileira sempre segue a mesma cartilha. A culpa nunca é da esquerda americana, nunca é do Biden. A inflação americana não explodiu por conta do Biden, foi por conta da guerra lá na Ucrânia e todo esse blá 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 que a gente já sabe aqui. Europeia e outras regiões do mundo. Então, o Donald Trump ele foi eleito com essa plataforma e ele está entregando justamente o contrário. A tendência é que haja uma aceleração da inflação nos Estados Unidos. Isso mina a credibilidade do Trump. Então, a gente tem que negociar sabendo que o que ele está fazendo é ruim para a sua população, é ruim para os seus interesses, é ruim para a sua paz eleitoral. Isso vai pressioná-lo a voltar atrás. Então, eu parto do cabeça fria e fica a gente também saber que o Donald Trump não tem condições de manter essa guerra com o Brasil, porque essa guerra é com o mundo inteiro. E a partir disso, a gente vai buscar algum acordo e nos coloque numa situação melhor. Isso pode ser feito, essa postura altiva nas negociações, ela pode acontecer com o Brasil já tendo anunciado uma retaliação tarifária contra os Estados Unidos, o que obviamente seria uma medida drástica, que traria consequências para a economia brasileira, mas a gente pode também discutir meios alternativos. Essa é a questão. Até que enfim ele acabou de dar um argumento plausível e racional, né? Que se essa lei da reciprocidade aí for ativada mesmo, a gente aqui tá ferrado, tá? Dos dividendos, por exemplo, que agora o ministro Fernando Haddad negou, mas também tem a questão das patentes de farmacêuticos, seria um ponto interessante. Enfim, tem uma gama de possibilidades que o Brasil pode adotar que feririam os interesses dos Estados Unidos e que seriam colocadas em negociação. E nem que seja para a gente voltar atrás depois. Feriria os interesses americanos. O Brasil não tem condições de barganha nenhuma contra os Estados Unidos. Isso aqui é uma utopia o que esse cara tá falando aqui. Querer comparar a potência, o brand americano, todo aporte, os recursos americanos com o brasileiro, não existe isso, pô. Mas o fundamental agora é a gente pensar que a gente está lidando com um variantão. A gente está lidando com uma pessoa que só responde à força e essa pessoa não vai simplesmente aceitar negociações com alguém que não esteja disposto. Então, já que ele só responde à força, de acordo com o comentarista aqui, devemos ir à guerra com os Estados Unidos, é? Olha, meu irmão, é cada comentarista da UOL que é um pior que o outro, viu? Sei não. Pois é, pessoal, essa aqui foi a minha opinião, né, de acordo com tudo isso aí que está acontecendo, e eu agora aguardo vocês aí nos comentários, tá bom? Fica à vontade. E vou estar deixando 2 sugestões de vídeos aqui para vocês, tá bom, pessoal? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e comenta aí embaixo. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.